E aí, pessoal? Beleza pura? Prontos para mais uma imersão? Opa, preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar pelos mistérios do cosmos. Sabe aqueles enigmas que compõem a maior parte do universo? É aqueles que deixam a gente com mais perguntas do que respostas. Pois é, e o mais legal é que as fontes que vocês mandaram pra gente vão ser tipo um mapa nessa expedição. Adoro quando a gente mistura curiosidade com boas fontes. É a receita perfeita para uma imersão de primeira. Então vamos começar lá nos anos 60. Tinha dois caras, Arno Penzias e Robert Wilson, trabalhando nos laboratórios Bell. Ah, sim, os caras da antena gigante. Isso. E essa antena, que mais parecia um radar de filme antigo, tinha sido construída para captar sinais de satélite, tipo o UCO e o Telstar, sabe? É, aqueles pioneiros da comunicação espacial. Exato. Mas aí os satélites ficaram obsoletos e os caras tiveram uma ideia: usar a antena para ouvir o que rolava no espaço profundo. Que ambicioso. Imagina a dificuldade de tentar captar um sussurro cósmico. Pois é, e para ter certeza que não estavam captando só ruído da própria antena, o Penzias criou um emissor frio. Inteligente. Uma referência para eliminar qualquer interferência. Só que o emissor frio revelou um chiado, um zumbido constante que eles não conseguiam explicar de jeito nenhum. Xi. E aí? Começou a investigação para desvendar o mistério do chiado. Apontaram a antena para tudo que é lado. Nova York, horizonte, estrelas, lua. Explicaram temperatura, fases da lua. Tudo para ver se o chiado mudava. Nada, o chiado estava lá, firme e forte, como um fantasma teimoso. E teve até a saga dos pombos. Ah, os famosos pombos. Fizeram um ninho na antena. Espantaram os guitinhos, levaram para longe, mas voltaram rapidinho. Por isso que tinha um GPS celestial. Que situação. E aí, como é que esse chiado se conecta com a história da matéria escura? Calma, a gente ia chegar lá. Mas antes, vamos falar da Vera Rubin. Ah, Vera. Uma astrônoma incrível, uma das minhas heroínas. Ela era fascinada pelo movimento das estrelas desde criança. Uma verdadeira apaixonada pelo cosmos. E essa paixão levou ela a questionar como as galáxias giravam. E naquela época, ser mulher na ciência não era fácil, né? Imagina, ela teve que lidar com muito ceticismo. Teve até uma manchete de jornal chamando ela de jovem mãe que descobre o centro da criação. Que absurdo! Mas a Vera não se deixou abater. Ainda bem. A ciência agradece a persistência dela. Ela se juntou com Ken Ford e começaram a investigar a rotação das galáxias usando um espectrógrafo. Um equipamento que decompõe a luz das estrelas, revelando segredos sobre elas. E as observações da Vera acabaram esbarrando num problema que já intrigava os astrônomos: a massa faltante. Ah, a famosa massa faltante. Um dos grandes mistérios do universo. Lá nos anos 30, o Fritz Zwicky já tinha notado algo estranho. Ele estava estudando aglomerados de galáxias, que são tipo cidades de galáxia. Entendi. Aglomerados, grandes concentrações de galáxias. E ele percebeu que a massa calculada, baseada no movimento dessas galáxias, era muito maior do que a massa visível. Tipo, tinha muito mais gravidade do que a matéria visível podia explicar. Exato. Era como se tivesse uma massa fantasma por ali. E aqui entra a ideia da matéria escura, né? Algo invisível que exerce gravidade. Isso. E depois do Zwicky, outros astrônomos, como Sinclair Smith e Edwin Hubble, também encontraram indícios dessa massa faltante. Ou seja, o problema não era só em um aglomerado específico, mas em vários lugares do universo. E aí a Vera Rubin entra em cena. As observações dela sobre a rotação das galáxias espirais, tipo Andrômeda, mostraram algo inusitado. A expectativa era que as estrelas mais distantes do centro da galáxia girassem mais devagar, como os planetas no nosso sistema solar. Mas não era isso que acontecia. As estrelas nas bordas giravam rápido demais, como se algo invisível estivesse segurando elas. E essa coisa invisível seria a matéria escura. Que, segundo Peebles e Ostraker, formaria um halo gigante ao redor das galáxias. Ou seja, a massa faltante que o Zwicky tinha detectado nos aglomerados de galáxias também estava presente dentro das próprias galáxias. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. E lembra do chiado do Penzias e do Wilson. Prepare-se para mais uma reviravolta. Lá vem bomba. Aquele chiado era a radiação cósmica de fundo, a CMB. O eco do Big Bang, a primeira luz do universo. E essa radiação forneceu evidências cruciais sobre a composição do universo. E adivinha? A CMB confirmou a necessidade da matéria escura para explicar a formação das estruturas cósmicas. Tipo, a matéria comum, aquela que a gente conhece, não teria gravidade suficiente para formar as galáxias e aglomerados. A matéria escura tocou uma cola, juntando tudo.
E a busca para desvendar a natureza dessa matéria escura continua. Tem várias teorias e candidatos, como as WAMPs, as partículas massivas de interação fraca, Nome digno de filme de ficção científica. e os axions, outras partículas hipotéticas. E tem cientistas do mundo todo tentando detectar essas partículas em experimentos como o CDMS, o ADMX e o QIP. É um trabalho de detetive cósmico, e mesmo resultados negativos são importantes. Ajudam a refinar as teorias, né? Sim, é um processo de aprendizado constante. E como se a matéria escura já não fosse um mistério gigante, o universo nos presenteou com a energia escura. Energia escura. Essa é ainda mais enigmática. Lá no final dos anos 90, duas equipes de astrônomos rivais estavam observando supernovas distantes. Uma competição acirrada para desvendar os segredos do cosmos. E o que eles descobriram foi chocante. A expansão do universo não estava desacelerando como se imaginava. Mas sim acelerando. É como se tivesse uma força misteriosa empurrando tudo para fora. Essa força é a energia escura. E a constante cosmológica do Einstein, que ele considerava seu maior erro, voltou à tona como uma possível explicação para a energia escura. Que ironia cósmica. Só que o valor observado dessa constante é muito menor do que o previsto pela física de partículas. Outra grande discrepância que desafia a nossa compreensão do universo. Então, resumindo a ópera, a maior parte do universo é composta por matéria escura e energia escura, coisas que a gente não consegue ver nem entender completamente. Uma baita lição de humildade, né? Total. E como disse o físico Michael Turner, essa ignorância é o que nos impulsiona a buscar novas ideias, por mais malucas que pareçam. É no desconhecido que a ciência avança. E para terminar essa imersão, fiquei pergunta: o que mais o universo esconde da gente? E como as futuras gerações vão desvendar esses mistérios. Afinal, como diria a filha do Saul Perlmutter, por quê? Uma pergunta que nos move eternamente na busca por conhecimento. É isso aí, pessoal. Valeu por mergulharem com a gente nesse mar de mistérios. E continuem curiosos, sempre buscando respostas. Até a próxima! Tchau! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.